É bom a todo o tempo, e a nossa alegria vem dele, né? Queridos, tem um texto no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Eu quero te pedir para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, que está em Filipenses capítulo 2. Quem achou, diga amém. Capítulo 2, nós vamos iniciar no verso 12. Está escrito assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua ou opera, dependendo da tradução que você tem, em vós, tanto o querer como o realizar ou efetuar. Segundo a sua bondade, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, meus amados? Fecha a sua Bíblia, coloca ela no seu colo aí e vamos pensar juntos sobre esse texto que estamos lendo aqui nessa noite. Diante daquilo que nós temos vivenciado nesse tempo, na nossa geração, no meio do povo de Deus, eu sempre tenho procurado fazer minhas reflexões, baseando-me naquilo que temos vivido em nosso dia a dia, tendo a percepção do que tem acontecido conosco como igreja, conosco como sociedade, como pessoas, como filhos de Deus. E dentro desse pensamento todo, esse texto, ele fala muito ao meu coração e eu pretendo dividir isso com o seu nessa noite. Nós temos aqui uma carta, cujo eu já falei aqui, que ela é chamada da Carta da Alegria pelos estudiosos, porque a palavra alegria aparece no texto sagrado, no livro de Filipenses, na carta que o apóstolo Paulo escreve, entre 14 a 16 vezes. Então, para um livro de 4 capítulos apenas, uma expressão que aparece 14 a 16 vezes, ela é o fundamento dessa carta. E a carta de Filipenses, eu te dou um conselho aqui como igreja, apenas 4 capítulos, né? Eu sei, irmãos, que ler a Bíblia às vezes é até difícil falar isso, mas é chato para alguns. É chato, não é? Às vezes é chato, entendeu? Ainda mais quando a gente tem uma dificuldade de entender, fica mais chato ainda. Mas esses livros pequenos, eles favorecem um pouco a desenvoltura da leitura da palavra de Deus. E o livro de Filipenses só tem 4 capítulos. E ele é um livro tão tremendo, irmãos, tem tanto ensinamento nesse livro. E um dos principais ensinamentos é o que eu estou dizendo para você aqui como introdução. É a alegria, é o fundamento da carta de Paulo. E esse ensino, ele é um ensino de vida. Ele não é um ensino religioso, ele não é um ensino evangélico, ele não é um ensino para a igreja, ele é um ensino de vida. E em tempos que a gente vive hoje, irmãos, esse livro é um livro extremamente importante para nós conhecermos ele. Por quê? Porque Paulo vai chamar a nossa atenção quase toda nesse livro em cima desse entendimento. Olha, vocês precisam fazer de mim a vossa alegria. Por que você acha que a Bíblia manda dizer para nós assim, ó, entrai na presença do Senhor com júbilo?
com cântico, com louvores, com saltérios, com tamborim, tudo que tem fôlego, louve-o. Mas aí na minha mente eu faço aquele contraponto dizendo, mas hoje eu não estou legal para entrar aqui adorando a Deus, para entrar com louvores, eu não estou legal para entrar aqui com alegria. Por que não? Porque eu ainda não entendi que o Senhor precisa ser a fonte da minha felicidade. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir de jeito maneira, querido. Porque é como diz naquele dito popular, cada dia tem um Golias diante de você. Sim ou não? Cada dia. Se nós dependermos das circunstâncias da vida para ser feliz, vai dar muito ruim. Não vai dar certo, querido. E se nós olharmos para o Evangelho, o Senhor nunca nos deu essa base. Ele nunca nos deu a vida para nós aderirmos felicidade. Ele nos deu Ele como fonte dela. João 10, 9. Eu vim para que tenham vida. Só vida? Só vida? E vida em? Ele não disse que o mundo proporcionaria isso para nós. Ele disse, eu vim para dar isso para vocês. Porque eu sei que o mundo não pode dar. É só fantasia, querido. É só ilusão, não pode dar nada. Agora, Cristo sim, Ele é a fonte de todo gozo, de toda a plenitude, de toda a saciedade, de toda a satisfação. Ele é a fonte. Não adianta que a gente não vai encontrar em outro lugar, a não ser nele. Então, a carta de Filipenses, ela é fundamentada nessa palavra, alegria. Paulo, ele quer ensinar isso para essa igreja que estava vivendo diante de um momento difícil, diante de um momento tribuloso, diante de um momento complicado. E ele diz, olha, faz de mim a vossa alegria e vocês permanecerão firmes na minha presença. Amém? Então, só para a gente poder entender, né, aonde nós estamos aqui e entrar aqui no texto que nós lemos. Paulo está escrevendo essa carta fundamentando as igrejas, assim como ele fez a todas que ele gerou, né, nas casas como antigamente era feito. Então, além dele gerar, ele fundamentava, ele deu a base doutrinária, ele ensinou como se portar como igreja, como era a forma de culto, ele ensinou tudo isso. E aqui ele está mais ou menos ensinando a essa igreja os fundamentos, os rudimentos de como caminhar como uma congregação, como um corpo em Cristo Jesus. A igreja de Filipenses aqui vai receber de Paulo os conselhos de como desenvolver, de como viver uma vida de quem se salvou em Cristo, de quem foi alcançado por Cristo, e ele vai usar aqui o capítulo de número 2 para dizer isso. Como é que esses irmãos podem viver plenamente como igreja, como corpo, como eles podem se desenvolver dentro dessa nova vida que eles adquiriram em Cristo Jesus, e ele começa a dar uma sequência de conselho. E ele começa usando o exemplo dele mesmo, se aniquilou, se esvaziou de si mesmo, abriu mão de sua glória, se fez semelhante aos homens, habitou entre os homens, e isso tudo são conselhos de Paulo a uma igreja para que ela entenda como ela de fato conseguirá viver dentro de um corpo. E quando nós chegamos aqui no verso de número 12, nós vamos ver aqui, diante do que Deus falou no meu coração, Paulo mostrando para essa igreja e dando alguns pontos que vão determinar alguns desafios da vida cristã, dessa vida de quem caminha após ter sido regenerado, após ter sido alcançado. Quais são os desafios que nós, como servos de Deus, que um dia estivemos lá fora, que hoje somos salvos em Cristo Jesus, encontramos dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus. E um dos primeiros desafios que nós vamos ver no texto, nós lemos aqui no verso 12. Paulo diz, assim pois, como sempre obedeceste na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Olha o primeiro desafio do texto. Vocês foram salvos, não foram? Vocês foram alcançados, vocês foram resgatados, vocês foram libertados, e agora o conselho de Paulo é, desenvolva isso. Eu tirei vocês de lá, coloquei vocês aqui, e agora qual é a ordem? Desenvolva isso.
desenvolva essa vida de salvo, essa vida de novo nascido, essa vida de convertido. Desenvolva essa vida. Então, à medida com que eu presto atenção nesse conselho de Paulo, eu percebo que uma das coisas que ele está contrariando aqui, dentro da vida de um salvo, é o primeiro desafio de não pararmos. Se ele manda desenvolver, o que ele está dizendo em contrapartida para mim? Não? Ele pode não estar dizendo diretamente, mas se ele está dizendo desenvolva, continue, prossiga, avance, vá mais alto, vá além. Ele está dizendo não pare. E por que não pare? Porque só pode desenvolver quem persevera. Eu não tenho como fazer a desconexão de desenvolvimento e não parar. Por quê? Porque eu não posso desenvolver se eu parar. Você sabe qual é um dos maiores impedimentos do desenvolvimento? Se chama ociosidade, inconstância, oscilação. Porque o que é a oscilação? São as paradas constantes. Quem oscila, quem é inconstante, ele para constantemente. E quem para constantemente nunca desenvolve. Está entendendo isso? Primeiro desafio da vida cristã é não pare, prossiga, siga em frente, persevere, continue, acelere, avance, porque é isso que vai provocar em nós o desenvolvimento da vida que nós iniciamos. Porque a vida cristã, ela é um constante desenvolvimento. Ela não é apenas um ambiente e uma religião que se adere. Não, agora eu me tornei cristão, então eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou cristão. O evangelho não é título, querido. A vida cristã, ela não é título, ela não é cargo, ela não é função, ela é um constante desenvolvimento para se tornar, na plenitude de Deus, um genuíno filho. Ela é um constante desenvolvimento. Então, a primeira coisa que Deus nos desafia nessa noite é não pare. E esse não parar, num tempo em que nós estamos vivendo, ele é um desafio grande. Porque se nós analisarmos a nossa vida no mundo natural, na vida que levamos, nós temos, naturalmente falando, racionalmente falando, inúmeros motivos para parar, sim ou não? Sim. O que mais nós temos a cada amanhecer é um motivo para parar. Só que eu preciso, de fato, ter essa consciência no meu entendimento de que aquilo que eu fui chamado para viver e desenvolver é mais importante do que qualquer coisa. E é isso que vai, de fato, me levar à superação dos desafios que eu enfrento na minha vida. É isso que vai me fazer triunfar, saltar esses montes, saltar essas muralhas e prosseguir adiante. Esses dias tem sido, assim como já foi falado aqui nas ministrações de adoração, às vezes a gente não sabe como cada um de nós chega aqui, só Deus sabe como a gente chega aqui. Cada um tem enfrentado suas guerras, suas batalhas e os seus desafios na vida. Todos nós temos os nossos. Cada um tem os seus diversificadamente, mas cada um enfrenta suas guerras. Você tem o seu gigante, eu tenho os meus. Cada um de nós temos. E aí eu estava pensando nesses dias, porque esses dias difíceis, eles me fazem parar, eles me fazem silenciar. E às vezes parar e silenciar, ele é muito bom, porque ele nos produz reflexões. E diante desses dias difíceis, eu tenho parado um pouco e eu tenho refletido em algumas coisas. E Deus, ele falou
poderosamente diante de uma ministração no meu coração essa semana, mediante esses momentos que a gente vem passando e vem tentando entender o que está nos cercando, o que está nos acontecendo, e aí a gente pergunta o porquê a gente está passando, e a gente tenta entender se o que a gente está passando são erros nossos, se são propósitos de Deus, se é parte do processo de Deus, se é para amadurecer, se não é para amadurecer, se é para crescer, se não é para crescer, se é porque a gente fez errado. A gente tenta entender o que está acontecendo, e milhões de coisas vai passando dentro da nossa cabeça, dentro desse processo reflexivo que está acontecendo em nós. Mas Deus, na sua misericórdia, fala conosco. E Ele ministrou profundamente ao meu coração, dentro de um texto essa semana, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 6, se não me falha a memória, ali no verso 14. Vocês conhecem a história. Está ali o moço do profeta Eliseu, e está ali o profeta Eliseu. O profeta Eliseu está sendo, nesse tempo, uma pedra de tropeço para o exército, se não me engano, sírio, o exército inimigo que está querendo cercar Israel. Toda vez que o exército sírio trama uma cilada, Deus revela para o profeta Eliseu, e o profeta fala para o rei de Israel. E aí o exército de Israel desvia. Aí o profeta do rei inimigo fica intrigado com aquilo e pergunta para o seu exército: existe alguém aqui dentro que está falando para esse pessoal lá o que eu estou tramando contra ele? O rei fica bolado. Alguém está me denunciando lá, alguém está fofocando a minha trama, não é possível. Mas aí eles viram para ele e dizem assim: não, rei, todo mundo aqui é fiel, não tem ninguém falando nada, mas tem um profeta lá que o cara é brabo. Tudo que a gente tenta fazer aqui, Deus mostra para ele e ele fala para o rei. É mesmo? Então vamos resolver o problema. É o profeta Eliseu, é ele, o problema é ele. Então a gente vai acabar com a vida dele. Eles tramam um cerco para pegar Eliseu. Aí está lá Eliseu e o moço de Eliseu dentro de casa. E o exército sírio, o exército inimigo cerca aquele lugar. O profeta está dormindo, descansando. O moço acorda, quando ele depara com o exército, ele entra em desespero. Corre desesperadamente, chama o profeta, acorda, levanta, pelo amor de Deus, o que houve, Geazi? Olha, aqui fora está cercado de inimigo, a gente está ferrado. Irmão, eu quero que você tente imaginar essa situação aqui agora. Tenta imaginar você dentro de uma casa só com mais um moço, só com mais um amigo, um companheiro, e a tua casa é totalmente cercada de inimigo. Totalmente em volta, gente que não se acaba mais armado, querendo destruir, querendo matar. E como você se sentiria nesse momento? Imagine a pressão desse momento. Imagine a angústia de quem está dentro de casa. Imagine a aflição. Ele está pensando: agora eu vou morrer, acabou minha vida. Ele começa a pensar na família, o que fez, o que não fez. E agora, quanto eu vou sofrer? O desespero é grande. E foi nesse momento aqui que Deus flechou o meu coração. Porque olha o texto, está no texto isso. O texto fala que o profeta levanta, vai diante do moço e diz assim: Geazi, calma, não temas. Não temas, Geazi, porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Segura, para tu soltar agora. Aí o profeta diz assim: ora a Deus. Vai orar, o profeta vai orar a Deus. Aí ele vai dizer assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que o que está ao nosso redor é maior do que o que nos cerca aqui. Aí o Espírito de Deus ministra no meu coração assim: filho, é isso que eu estou fazendo com você. Aí eu falei: e o que, Deus? Aí ele falou: você está vendo o que esses rapazes estão passando? Você está passando pela mesma pressão que eles estão passando. Só que eu quero que você entenda que a pressão que Geazi está passando, ela tem um propósito. Eu falei: qual? Ela falou: de abrir os olhos dele.
a pressão que está em volta da casa, o cerco que te sufoca, que te abafa, é para largar a tua visão espiritual. Ai, Jesus. Eu quero que você entenda que no processo das aflições, do sufocamento, à medida com que eu decido perseverar, o meu nível espiritual vai crescendo. Ai, Jesus. À medida que eu decido permanecer, prevalecer, insistir diante das dificuldades que me afligem, esse desenvolvimento começa a acontecer em mim. Não existe desenvolvimento para quem para. Fala para quem está do teu lado aí. Não existe desenvolvimento para quem para. Não vai existir nunca, irmão. Desenvolvimento é só para quem decide perseverar, mesmo diante das pressões da vida. Aqui é um cerco, Luan, que está querendo abafar. Qual é o teu cerco? Qual é o teu cerco? Você está com angústia de morte, como estava aqui o moço? O que é que te aflige? O que é que te inquieta, te agonia? O que é que tem te colocado em desespero? Eu quero liberar essa palavra profeticamente. Essa pressão não é para te matar, é só para levar a você a um desenvolvimento espiritual. Essa pressão não vai acabar contigo, ela vai te fazer crescer. Recebe isso! Sabe por que a pressão é importante, Luan? Para que a gente conheça que quem está conosco é maior do que quem está contra nós. A pressão é só para revelar isso, Davi. Porque o moço está desesperado porque tem alguém cercando ele. Aí Deus diz, a pressão é só para te mostrar que eu sou maior do que quem te cerca. Eu sou maior do que quem te persegue. Eu sou maior do que quem te aflige. Eu sou maior do que quem te afronta. Eu sou maior do que essa dificuldade que você enfrenta. E esse processo é para abrir os teus olhos espirituais, para você ver que existe um Deus que tudo pode na tua vida. Na verdade, você está pensando que os problemas que estão afligindo você querem te destruir. Eles só querem mostrar para você que existe um Deus que te ama e quer cuidar das suas causas. É só isso, Lucas. Segura a pressão, porque ela passa, ela é só para Deus se revelar para nós. Não pare, irmãos, porque o desenvolvimento está na persistência, Cezinha. O desenvolvimento está na perseverança. O desenvolvimento está quem supera as lutas e as dores todo santo dia. E aí o Espírito de Deus ministrou assim poderosamente no meu coração. E aí o meu coração descansou, porque eu entendi que tudo que se levanta contra nós é parte do processo do nosso desenvolvimento. Então, o Espírito de Deus, escuta isso, que eu já vou pular para o próximo tópico, mas eu quero marcar o teu coração agora. Essa palavra que eu estou liberando aqui, ela é específica para alguns corações aqui. Ela é como uma flecha na direção do alvo. Abre o teu coração, porque ela quer entrar dentro de você hoje. E ela quer ser um destino para a sua caminhada daqui para diante. Eu sei que eu estou falando a pessoas aqui que estão passando processos terríveis em suas vidas. Que estão passando por esses momentos de pressão, de grande dificuldade. Mas esse processo, ele é parte do teu desenvolvimento. Se você tiver coragem de segurar a onda, você vai crescer muito dentro desse processo. Ele passa, por mais durável que ele pareça ser, ele termina. Esse cerco acaba, Alex. Por mais angustioso que ele seja, uma hora ele termina e ele provoca o crescimento que ele veio trazer para nós. Aguenta! Eu não sei se você já teve essa percepção que eu vou falar agora aqui. Eu não sei se você já pôde reparar a vida de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. De pessoas que são usadas por Deus em níveis gloriosos. Que chegam a espantar a nossa vida de tamanha graça que emana dessa vida, de vida de algumas pessoas assim. Eu não sei se você já pôde perceber isso. Raramente, eu conheci vida de grandes homens e grandes mulheres que não foram vidas de grande sofrimento.
Toda pessoa, guarda isso, toda pessoa que é extremamente usada por Deus, que a graça e o poder de Deus toma a vida delas, essas pessoas apanharam muito, sofreram muito. Você está pensando que elas chegaram lá à toa? Tu está enganado, filho. Tu está pensando que elas chegaram lá debaixo só de sorrisinho? Debaixo só de felicidade, presentinho, prosperidade? Sofreram o pão que o diabo amassou para alcançar o nível de vida que chegaram hoje. Por quê? Porque só pode carregar o peso da glória de Deus quem suporta os dias de dores, quem suporta os dias da dificuldade. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão pensando que vai morrer, está pensando que vai sucumbir, está pensando que vai aparecer, está pensando que a tua vida não tem mais jeito, está pensando que as coisas acabou, que nada vai dar certo para você. Eu tenho uma palavra diferente. Isso é parte do teu processo de crescimento. Deus vai te levantar nessa terra com poder e grande glória. Eu creio nisso. Mas tem que segurar a onda. Tem que esperar passar a chuva, tem que esperar passar o vento, tem que aguentar a tempestade, tem que aguentar. Tem a vida de um cara que eu gosto de ver ele. Raramente eu vejo pregadores assim, raramente, eu conheço muito poucos, mas tem um cara que eu gosto de assistir ele. Eu acho que a maneira como Deus usa ele é muito graciosa e eu me empolgo vendo ele. Aí outro dia desse eu estou ouvindo o testemunho dele, estava lá o testemunho dele, eu botei para ver. Aí que eu entendi isso mais ainda. Aí ele contando testemunho, irmão, eu tive um primeiro filho, Deus tirou ele. A minha mulher engravidou de novo, Deus levou de novo. Depois ela engravidou pela terceira vez, Deus levou o terceiro filho. Na terceira gravidez eu fui assinar o laudo de morte dela. O médico falou, ó, nesse último processo aí tua esposa pode morrer, tem que assinar aqui. Quando ele perdeu o terceiro filho, tempo depois, ele teve um problema no coração, quase morreu. A válvula do coração dele deu um problema. Irmãos, eu não vou conseguir falar tudo que ele falou aqui, mas a vida do cara era só tragédia. Aí você olha a vida de um cara daquele no público, você diz, cara, da onde emana tanto poder assim? Isso é o peso de uma vida de dor, entende? À medida que você aguenta os processos da vida, ela parece que vai carregando a unção de Deus sobre as tuas costas. Ai, Jesus. À medida que você segura a onda, que você suporta os processos de dificuldade, elas vão trazendo um peso de glória sobre a sua vida, irmãos, que você não consegue conceber, mas elas vão te revestindo de uma dimensão extraordinária. É por isso que a Bíblia fala um negócio muito poderoso. Ela diz assim, ó, o que eu faço hoje, tu não, mas amanhã. Quem é que consegue entender o que está passando aqui? Ninguém entende, irmãos. A gente chora, sim ou não? Se desespera, lamenta, reclama, murmura, briga com Deus, desanima, quer desistir, quer parar. Sabe por quê? Porque você não entende o que está acontecendo agora. Porque o processo, ele nunca te é revelado. O processo sempre será oculto, sabe por quê? Porque quando o processo é revelado, ele tira a beleza do resultado. Entende? Quem está me ouvindo? Se Deus revelar o processo, o resultado perde a beleza. Então Deus esconde o processo para que o resultado apareça. E aí a tua perseverança e persistência seja demonstrada. Por quê? Porque o resultado é de quem aguentou a onda. O resultado é de quem suportou os dias maus. O fruto é de quem persistiu, é de quem perseverou. É isso que acontece muitas das vezes. Então, às vezes, no momento que você estiver sendo amassado, que você estiver sofrendo, que você estiver passando nos dias de dificuldade, esse processo não vai ser contado a ninguém, não vai ser transmitido, não vai ser revelado. Muitas vezes você vai passar por ele sozinho. Por quê? Porque quando o resultado chegar, a beleza sempre será maior do que o processo. Sempre será maior, irmãos. Sempre será. Então, o primeiro desafio, não pare, não desista, suporte a pressão, continue, porque é dentro desse caminhar que você se desenvolve. Último texto para a gente sair desse tópico.
Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a vírgula, verso de número 29, que são chamados segundo o seu propósito, para serem feitos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está dizendo assim, ó, à medida que você suporta os processos difíceis da vida, à medida com que você aguenta as dificuldades, suporta os vales, os desertos, os ventos, as perseguições, as afrontas, e continua prosseguindo na minha presença, você começa a se assemelhar ao Filho de Deus. Está entendendo? E se você, dentro desse processo, se torna semelhante ao Filho de Deus, significa dizer o quê? Que quem não para no processo, desenvolve. Porque se eu me assemelhei no processo ao Filho de Deus, então eu desenvolvi dentro do processo. Todas as coisas cooperam para o bem. O que Paulo está dizendo? Isso vai cooperar para você se tornar a minha imagem e semelhança. Então, à medida com que você aguenta a moldagem das dificuldades, porque, querido, em Deus eu tenho que acreditar que tudo é processo de moldagem. Sim ou não? Deus perde? Deus pode ser derrotado? Deus pode ser vencido? Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, Ele não vai me perder. Se Deus me escolheu, eu não vou ser derrotado. Sim ou não? Então eu preciso entender que o que está acontecendo comigo não é falência, não é derrota. O que está acontecendo comigo é um processo de modelação daquilo que Ele quer fazer em mim. E para que eu chegue a esse lugar onde Ele propôs para mim, eu tenho que permanecer na posição em que eu fui colocado. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para serem feitos filhos de Deus. Você já viu como é que se desenvolve a fé, sim ou não? Quem quer crescer na fé aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem quer crescer na fé? Levanta a mão, fica com vergonha não. Quer crescer na fé? Sim ou não? Diga amém. Só tem um jeito de crescer na fé, só tem um jeito. É aguentando as pancadas. Quem desiste não cresce na fé, querido. Olha o que Jesus diz por discípulo. Não vou nem conseguir sair desse ponto. Me ajuda aí, Jesus. Olha o que Jesus diz por discípulo. Se vocês tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte, passa, e ele... Ô, irmão. Quando eu leio isso, eu fico empolgado com a minha fraqueza. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quando eu leio isso, eu fico empolgado com a minha vida medíocre. Bom, não está ruim não, Bruninho, porque se eu tiver, se eu tiver só um pouquinho de fé, uma sementinha de grão de mostarda, então eu posso dizer para aquele monte, cara, sai daí, vai para lá, meu Deus, olha só como eu estou poderoso. Mas isso é uma interpretação errada do texto. Porque o texto não diz isso. O texto não quer exaltar o que uma fé pequena é capaz de fazer. A ideia do texto não é essa. Porque quando ele usa o exemplo da semente de grão de mostarda, a semente de grão de mostarda é uma semente crescente. Ela cresce e se desenvolve. Então, como que a fé cresce? O que o Senhor está dizendo nesse texto para os discípulos? Olha, se vocês tiverem uma fé como a semente de grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte. Então, o Senhor nunca disse na sua palavra que com uma fé pequena você pode transportar o monte. Ele nunca disse isso. Ele disse que uma fé que cresce a ponto de se tornar uma fé grande e poderosa é capaz de dizer para o monte, sai daí e vai para lá, e ela vai. Não é uma fé pequena, é uma fé que cresce e se torna grande, uma fé poderosa, capaz de executar ações sobrenaturais. Mas como que essa fé cresce? Como que essa fé se desenvolve se ela foi plantada como uma semente pequenininha? É à medida que as dificuldades chegam e você diz, eu não paro.
Os problemas chegam e você diz, eu vou. As dificuldades batem na tua porta e diz, nada me tira a adoração. A doença chega e você diz, mas eu adoro. O problema chega, a morte chega e você diz, mas eu exalto, mas eu louvo, porque eu sei que Ele vive e por fim se levantará ao meu favor. Esse é o processo de desenvolvimento. Aí ao longo de anos de tribulação, ao longo de anos de aperto, ao longo de anos de pressão, ao longo de anos de problemas infindáveis, dores e causas difíceis, ao longo de anos desse processo, depois de 10, 15, 20 anos numa luta, você vai olhar para você e vai se ver capaz de dizer, monte, sai daí, e ele sai. Você vai se ver capaz de dizer, demônio, para com isso agora, e ele para. Você vai ser capaz de botar a mão em alguém e dizer, seja livre, e ela foi livre. Por quê? Porque o fato de você suportar o processo carregou a sua vida de um peso de glória. Elevou a sua fé, dando a você uma capacidade de operar coisas sobrenaturais. Seu grande desafio é não parar. Não parar. Viu, Davi? Vamos lá para o segundo ponto. Se o primeiro desafio é não parar, o segundo é... Ah, Jesus. Esse segundo aqui é bom demais. O primeiro desafio da vida cristã é não parar, e o segundo é ser. E não fazer. Fazer é um desafio? Sim ou não? Fazer é um desafio? Não é. Fazer é a coisa mais fácil que tem. Ser é um grande desafio. Fazer não é desafio. Ser é um grande desafio. Entendeu, Davi? Fazer não é desafio. Ser é um grande desafio. Olha o detalhe do texto. Olha como Paulo coloca de maneira plena. Olha o detalhe do texto. Ele não vai dizer só que você tem que desenvolver, ele vai dizer como se desenvolve. Está no texto. Ó. Mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ele não só dá o caminho dizendo você tem que desenvolver, ele diz como se desenvolve. Eu queria que você gravasse isso nessa noite, porque isso é muito poderoso. Ninguém se desenvolve fazendo, se você puder anota. Ninguém se desenvolve fazendo, todos se desenvolvem sendo. É muita ilusão achar que alguém está desenvolvendo porque está fazendo. Ele está estagnado e não sabe. Sabia disso? Essa é nova, né, Davi? Eu quero que você perca essa visão nessa noite, de achar que você está desenvolvendo porque você está fazendo. A gente tem uma visão para olhar para as coisas. É por isso que a gente precisa lembrar do que Deus falou para Samuel. O que Deus falou para Samuel, Wellington, é muito poderoso. Porque Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, olhou os filhos de Jessé, os caras bonitos, robustos, grandes, que fisicamente tinham aparências de rei. E ele chegou diante da casa de Jessé, quando ele viu os filhos, ele falou, eis aí o rei de Israel. Aí a voz de Deus brada no ouvido de Samuel, diz assim, Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. O homem vê o que está externo, Samuel. Eu vejo o que está dentro, Samuel. Nós somos uma geração que não tem uma visão de entendimento adequado diante do reino de Deus. Então, para nós que visualizamos naturalmente, quem é o ser que está desenvolvendo? É o ser que está fazendo. É o ser que está atuando, é o ser que está trabalhando, é o ser que está participando, mas esse não é o ser que está desenvolvendo. Eu posso levar uma vida inteira atuando e não desenvolver nada no reino do Espírito. Eu posso passar uma vida inteira trabalhando e não desenvolver nada no reino espiritual. Não é quem faz que desenvolve, é quem é.
desenvolvei com temor e tremor não está ligado a fazer, está ligado a ser. Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor é o princípio O temor é o princípio de quem é sábio. Nós somos parte de uma geração, queridos, que está totalmente centralizada no fazer. Que o importante é fazer. Que tem que se envolver, que tem que fazer, que tem que participar. Eu tenho lutado muito com isso aqui nesse lugar, muito, porque a gente ainda pega entendimento de pessoas assim. Pastor, tem que envolver fulano, tem que envolver ciclano, tem que participar o Bertano. Meu desenvolvimento não está ligado com o que eu faço, está ligado com o que eu sou. Tem pessoas que você vai olhar para ela e talvez você não vai ver ela fazendo nada, você vai achar que ela está estagnada. Ela está muito acima de você e você não sabe. Ela é muito maior do que você e você não sabe. Mas aí você olha com seus olhos naturais e diz, mas eu faço, mas eu participo, mas eu canto, mas eu prego, mas eu toco, mas eu oro, mas eu vou. E daí? O fato de você estar fazendo não significa que você está desenvolvendo. Só mostra que você está fazendo. Desenvolvimento é outra coisa. E eu não estou aqui dizendo que você não tem que fazer. Eu estou falando a respeito de desenvolvimento. Fazer e se desenvolver é outra coisa. Fazer qualquer pessoa faz. Porque para fazer só basta ter talento. Para fazer só basta ter habilidade. Mas para ser precisa ter caráter. Eu posso pegar até um mundano ali e botar para ele fazer alguma coisa aqui. Eu posso pegar um mundano ali e ele vai cantar um hino. É arriscado ele pregar também, é arriscado ele orar. Mas isso não significa que eu desenvolvi. Eu faço, mas a minha mente ainda é pequena. Eu faço, mas ainda eu sou infantil. Eu faço, mas ainda eu sou menino. Eu faço, mas ainda sou criança. Eu faço, mas ainda sou abobado. Eu faço, mas ainda sou critiqueiro, julgo as pessoas, condeno as pessoas. Falo mal dos outros, mas você faz. Então, na verdade, o que você faz não desenvolveu nada. O que eu preciso entender, que o ser, ele tem que ser a base do meu fazer. Se eu construir sobre o fazer, eu vou cair, queridos. Eu tenho que construir sobre o ser. O meu fazer, ele tem que estar pautado no que sou. Quem você é, qual é a sua postura, qual é o seu caráter, qual é a sua conduta, isso é o que importa. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha como Deus trata isso. Está lá o rei Nabucodonosor passeando na varanda do seu palácio, e ele está olhando para tudo que ele fez e dizendo assim, olha o que as minhas mãos construíram. Ele está se engrandecendo daquele enorme negócio que ele fez. Olha o que as minhas mãos fizeram, olha o que eu construí. Aí o texto diz assim, estando a palavra ainda na boca do rei, veio a voz de Deus e disse, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, a tua morada será junto com os animais do campo, nascerá pelos no teu peito, crescerá unhas nas tuas mãos, tu comerás comida de animais, até que passes 7 tempos sobre ti, e tu saibas que eu, Altíssimo, tenho domínio sobre o reino dos homens, e dou para quem eu quero. Deus pode levantar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Fazer é mole, ser que é difícil. E eu tenho uma palavra para você como igreja, se você quer começar a desenvolver no reino espiritual, comece a ser. Comece a ser. Comece a ser. Se preocupe mais com quem você tem sido, cara. Se preocupa mais com a sua postura como marido. Se preocupa mais com a sua postura como mulher, como pai. Como trabalhador no meio da sociedade, como empregado. Se preocupa mais da sua postura como amigo, como irmão.
Se preocupa mais com a sua postura de filho de Deus, de servo de Deus, com a sua conduta. Porque é isso que te levará ao desenvolvimento. Porque o que mais tem são pessoas que fazem muita coisa, mas elas não desenvolvem nada. E aí a gente olha para certas pessoas e diz, cara, eu conheço essa pessoa há anos. Pessoas que têm ministérios, pessoas que fazem a obra de Deus, mas que não desenvolveram em nada. A mente ainda é pequena. O entendimento ainda é medíocre. Vive dando trabalho, apurrinhações, aborrecimento. E o que o fazer fez com você? Aonde o fazer te levou? E mais uma vez eu repito, eu não vim aqui pregar para você não fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Só que o que eu estou dizendo é que fazer não nos leva a desenvolvimento. Fazer é importante, mas fazer não nos desenvolve. Fazer não nos desenvolve. Eu estava falando com o Douglas hoje, a gente almoçou junto, eu estava conversando com ele estava me perguntando sobre a questão dos sacrifícios. Ele falou, pastor, como é que é o sacrifício? Estava eu, ele e o Davi. Aí ele falou assim, porque as pessoas estavam fazendo errado. Porque as pessoas que estavam indo para o templo, estavam comprando os animais e oferecendo no templo. Aí eu falei, isso é um culto religioso apenas. Mas isso era uma brecha que se tinha aberto naquela época. Por quê? Porque entendia-se que as pessoas que vinham de longe, distantes para o templo, anualmente adorar e sacrificar a Deus, e naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, não tinha nada, era trajeto a pé, ou sobre animais. Então as pessoas vinham andando muito. Então o que foi feito naquele período? Abriu-se uma brecha para que quem vinha de longe pudesse comprar os animais para oferecer sacrifícios próximo do templo, para não ter que vir carregando aquele animal a longas estradas, a longos caminhos, porque pesa, cansa, atrapalha, fadiga. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que vinham de perto começaram a fazer a mesma coisa. Isso era uma brecha para quem vinha de longe. Mas quem morava próximo começou a fazer o mesmo. Comprava os animais e oferecia os sacrifícios. Isso é culto religioso. Por quê? Porque toda entrega, grava isso, toda entrega, se ela não tiver apego no seu coração, ela não chega no trono. Então imagina, alguém que está vindo aqui para o templo, vamos supor que esse culto hoje a gente vai oferecer sacrifício. Aí ali na esquina tem um lugar que vende animais. Aí você está vindo para o culto, você passa ali, compra o animal e entrega aqui no altar. Qual foi o apego que você teve a esse animal? Qual foi o apego? Qual é o sentimento que você tem para com esse animal? Qual é o carinho que você tem para com esse animal? Nenhum. Você não chegou nem a conhecê-lo, você acabou de comprar e entregou. Essa é a entrega que nós damos para Deus. Isso é uma entrega religiosa. Isso era só permitido para quem vinha de longe, de quem perto não podia. Quem perto, como deveria fazer, pastor? Sabe como deveria fazer? Comprar o animal com mais ou menos um mês de antecedência, vamos dizer assim. Não é um número exato, mas vamos dizer, um mês de antecedência ele tinha que adquirir o animal. Por que um mês de antecedência? Porque o animal tinha que ser levado para a casa dele. O animal tinha que receber o nome dado por ele. Ele tinha que dar banho no animal. Ele tinha que passar tempo com o animal. Por quê? Para criar sentimento, para criar afeto, para ter apego, para ter amor por aquele animal. Depois de criar sentimento, ele ia e entregava. Por quê? Porque não é o animal que Deus recebe, é o sentimento que está sendo entregue. Eita! Ai, Jesus, me ajuda, desceu um negócio forte. Está entendendo? Tinha que ter apego, querido, para depois poder entregar aquilo. Porque, na verdade, o que Deus busca no nosso coração é esse sentimento para com Ele. E aí, aonde a gente chega nisso? O tempo do nosso relacionamento, ele é o tempo fundamental para adornar o nosso coração com sentimento, com paixão. É por isso
que eu não concordo. Eu sei que isso acontece às vezes na vida. Eu sei que tem fases na nossa vida que isso ocorre. São naturais, mas às vezes não é momento, não é dificuldade, não é fase, não é questão de trabalho, não é nada. Às vezes é relaxamento. A gente decide jogar bola o dia todo. A gente decide passear no shopping o dia todo. A gente decide pegar uma prainha o dia todo. Sabe o que você vai entregar na hora do culto? Sacrifício religioso. Você vai chegar 5 horas em casa, vai tomar um banho, botar uma roupa na esquina, vai comprar o cordeiro e vai entregar no altar. Por quê? Porque o tempo do relacionamento é que me adorna. Ele comprava um animal, Alex, com 1 mês de antecedência para estar com 1 mês de antecedência, para depois entregar. Quanto tempo eu passo antes de vir para o culto? Qual é o meu nível de derramamento? Qual o tempo que a minha alma se derrama? Qual o tempo que o meu coração se entrega, que eu me envergo diante dele? A maioria de nós estamos comprando na esquina e entregando aqui, querido. A maioria de nós estamos fazendo isso. Eu preciso comprar antes. Eu preciso acordar de manhã e estar com Deus. Por quê? Porque é Ele que vai colocar em mim o sentimento para entregar. Antes de eu chegar aqui para cantar, para adorar, para pregar, eu tenho que ir a Ele e dizer: Deus, bom dia. Bom dia, meu Pai. Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meu querido amigo Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque eu deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me ajudou. Obrigado por abrir os meus olhos e me mostrar mais uma vez a luz do dia. Aqui está minha mente, aqui está meu coração, Pai. Aqui está minha vida. Me leva à tua presença, meu amado, me leva para o teu colo. É esse momento que me preparará para a entrega de mais tarde. Porque senão o que eu entrego não tem apego. E o que não tem apego a gente entrega? O que não tem apego a gente entrega? De qualquer? O que não tem apego a gente entrega? De qualquer jeito. É como aquele negócio que está ali na sua casa que você não usa mais, aí alguém diz assim: eu posso levar? Você diz assim: pode, isso não presta mais para mim. Quando a gente adentra a presença de Deus, usurpando o tempo do nosso relacionamento, nós estamos entregando uma adoração sem apego, sem sentimento, sem paixão, sem amor, sem vida. Sem vida. Seja antes de fazer. Porque todo desenvolvimento não é fazendo, é sendo. Eu queria que vocês gravassem isso nessa noite. Está na mensagem. Vocês vão ter a oportunidade de ver vezes e vezes. Se você quer desenvolver, você precisa começar a focar os seus olhos em ser. Em ser. Terceiro e último desafio da vida cristã se chama dependência. Terceiro e último desafio da vida cristã se chama dependência. Está no texto. Versículo 14. Fazei tudo. Não, versículo 14 não, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como segundo a sua boa. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que opera em nós. Quem? Deus. Não é nós. Não sou eu. Não é você. É Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Todo desenvolvimento, Bruna, só pode ser feito pela dependência. Você nunca se desenvolverá.
Nunca. Por que muitos de nós temos encontrado dificuldade? Porque a gente tem, eu acho que o Gilberto falou sobre isso aqui. Eu acho, não me lembro perfeitamente, mas a ministração dele trouxe mais ou menos um teor de que é Deus que faz as coisas. A gente não faz nada. Toda tentativa de se desenvolver é frustrada. Talvez tenha pessoas aqui, ou hoje, ou que frequentam essa igreja, que estão decepcionadas consigo mesmo, frustradas consigo mesmo. Por quê? De tanto tentar se desenvolver, de tanto tentar se tornar alguma coisa, de tanto tentar ser alguém e nunca consegue. Por quê? Porque esse desenvolvimento não está nas suas mãos. Deus não deu essa capacidade para você. Esse desenvolvimento é feito por Ele. Ele é quem nos desenvolve à medida que eu me torno dependente dEle. Então é isso que eu preciso equilibrar aqui na minha mente. Porque não sou eu que me desenvolvo, mas sou eu que me torno dependente. Sou eu que decido depender. O desenvolvimento é feito por Deus em mim, mas a decisão de ser dependente é minha. Então, pastor, eu não devo ser responsável pelo meu desenvolvimento? Não, mas você deve se tornar dependente. Lembra que eu preguei aqui sobre o rio de Ezequiel 47? Por que o desenvolvimento dele foi parado? Por que ele para com as águas? Por quê? Por que as águas só ficam aqui e ele não submerge? Por que ele não mergulha? Por que ele não continua avançando? Porque ele não quis depender de Deus. Deus foi chamando ele. Vem, Ezequiel, 1000 côvados, água nos tornozelos. Vem, Ezequiel, água nos joelhos. Vem, Ezequiel, mais 1000 côvados, água nos lombos. Aí Deus mediu mais 1000 côvados e disse, vem, Ezequiel. Aí ele diz, não, porque essas águas eu não posso mais caminhar. Essas águas são águas que se passam a nado. Olha o entendimento dele. Ele está entendendo que Deus está chamando ele para nadar. Deus não está chamando ele para nadar. Deus está chamando ele para soltar o corpo na água e deixar Deus levar ele. Essas águas para eu ir, eu tenho que ir. Deus não está chamando ele para nadar, Júlio. Deus está dizendo, boia que eu te levo. Você não pegou isso não. E quantos de nós está querendo? Você não discerne o que Deus está falando com você. Deus está dizendo, eu quero te levar mais profundo. E você está dizendo, então vou nadar. Deus me quer me levar mais profundo, então nada. Não, boia que Ele te leva. Porque quem nada quer ir no próprio esforço. Quem boia se deixa ser governado. Não existe desenvolvimento para quem quer fazer com a sua própria força. Não existe. Não é a gente que se desenvolve, é Deus que nos desenvolve à medida que nos tornamos dependentes dEle. À medida que eu deixo Ele me governar, à medida que eu deixo Ele me conduzir, à medida que eu deixo Ele me guiar, que eu deixo Ele dar destino à minha vida, que eu deixo Ele direcionar, que eu deixo Ele controlar a minha vida, é aí que eu me desenvolvo. Eu sei que dependência é algo difícil, irmão, mas é extremamente necessário. Porque se você relutar para deixar Deus governar a sua vida, você vai ficar parado pelo resto dela. Sabe o que vai te restar? Cansaço, abatimento, desgaste, frustração, decepção. Não é assim? É assim ou não? Eu não consegui. Olha como a gente é, olha só. Olha como a gente diz, a gente chega num certo estágio da nossa vida que a gente começa a fazer uma agenda das nossas decepções. Aí a gente diz assim, caramba, eu já estou com tantos anos e não consegui realizar esse sonho. Eu já estou com tantos anos e não consegui comprar esse carro. Não consegui fazer essa casa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui ser um bom filho de Deus, eu não consegui ser um ministro de excelência, eu não consegui me tornar isso, eu não consegui. Você está entendendo? Você está percebendo isso? É assim ou não? É assim ou não, gente? Enquanto você pronuncia essas palavras, você está dizendo eu. É assim ou não? Eu não consegui, eu não alcancei, eu não cheguei, eu não me tornei e nunca vai se tornar. Porque é Deus que faz em nós, tanto querer quanto efetuar, irmão. Ninguém é nada porque é bom.
Nós somos porque Deus é bom. Nós somos porque Ele chamou a gente. Nós somos porque Ele escolheu a gente. Nós somos porque Ele decidiu fazer em nós. Porque Ele olhou para nós e disse: eu quero Ele. Aí o João diz: Jesus é bom e nós somos vacilão. A diferença é essa. Eu sou vacilão, mas Ele, e como maior o que está com Ele, o que está nele prevalece em mim. A bondade dele prevalece sobre a minha vacilação. A bondade dele esconde a minha vacilação e me usa. Dependência. Jesus fez isso. Jesus declarou um ato de dependência tremendo. Lembra dele na cruz? Lucas capítulo 23, verso 46, Jesus está na cruz, morrendo, sofrendo, sentindo dores terríveis. Aí ele vai dizer algo que mexeu com o meu coração. Aí ele diz assim: no momento da sua partida, talvez segundos antes, ele diz ao Pai assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é uma declaração de dependência sobrenatural. Ele está dizendo: eu estou morrendo, mas o meu espírito está nas tuas mãos. Isso é dependência. Eu posso estar sofrendo, mas eu estou dizendo: mas a minha vida está nas suas mãos. É um Jeremias que ouve a voz de Deus dizendo: Jeremias, levanta-te e desce. E vai à casa do oleiro. E chega lá, ele vê que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí ele está olhando o oleiro trabalhar, e no meio desse trabalho, o vaso quebra. Mas o texto tem um detalhe extremamente maravilhoso, dizendo assim: e o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. E é isso que eu preciso entender. Eu posso estar como um vaso quebrado, meu amigo Luan, mas eu estou entregue nas mãos do oleiro. Depender de Deus não é me ausentar do sofrimento, mas é certeza de restauração em meio à dor. Entende? É o que Jesus está dizendo para o Pai. Ele está dizendo: Pai, o meu espírito está entregue nas tuas mãos, o meu corpo está morrendo agora, mas o meu espírito está contigo, Pai. E aí eu me lembrei de outro verso e eu pude entender isso dentro dessa dimensão. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. E aí eu entendi algo extremamente maravilhoso. O fato de Jesus dizer isso para os discípulos não significa só dizer que sem a presença dele com eles, eles nada poderiam fazer. Mas eu entendi que Jesus também queria dizer, Davi, que sem nós dependermos dele, nós nunca faremos nada. Toda vez que nós estivermos altivos diante de Deus, seremos frustrados. Mas todas as vezes que viermos diante de Deus fazer alguma coisa, dizendo: Deus, eu tenho a palavra, mas se tu não me abençoar, não vai rolar. Eu tenho a palavra, mas se tu não me der graça, não vai rolar. Eu tenho a palavra, se a tua mão não for comigo, eu não vou conseguir. Senhor, eu vou subir naquele altar para pregar, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir fazer nada. Depender exige, irmão. Exige uma coragem de entregar nas mãos do Senhor. E isso muda muita coisa em nós. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje, irmão,
que precisa fazer isso. Precisa dizer para Deus: Senhor, eu te entrego. Eu te entrego. Eu te entrego. Porque, queridos, eu tenho certeza que eu estou ministrando a pessoas aqui que têm feito força para mudar a sua vida, que têm tentado com a sua força ser melhor, que têm tentado com a sua força permanecer. Você não vai conseguir. O que vai te sobrar é frustração e decepção. Vai por mim. Essa força que a gente faz de carregar as coisas em nossa responsabilidade, ela não nos fará bem. Tira dos seus ombros e lança sobre ele. Tira das suas costas. Quando eu fui chamado para esse lugar aqui, aonde eu estou hoje, quando eu fui chamado para pastorear, eu vivi uma crise terrível, porque eu trabalhava numa empresa multinacional. Eu ganhava quase 2.000 de salário, fora benefício, cartão farmácia, vale alimentação de 400 e pouco, 500 reais. Naquela época, era muito dinheiro. E eu sentia Deus me chamando para algo mais. O que eu estava vivendo era pouco, eu me sentia incomodado. E as crises foram aumentando dentro de mim. E ao longo disso, eu cheguei a um denominador comum, diante do que eu entendi em Deus, e tomei uma decisão de largar a minha empresa e abraçar o que Deus tinha para mim. Pensa que as crises acabaram? Elas só aumentaram. Porque quando eu me vi dentro de uma situação de dependência, eu fiquei em pânico. Eu fiquei completamente apavorado. Porque quando eu trabalhava, eu me organizava. Eu sabia quantas contas eu podia fazer, aonde eu podia ir, o quanto de alimento eu podia comprar. Porque no final do mês eu tinha, e sabia quanto eu tinha para poder quitar aquilo ali. Só que à medida que eu comecei a levar essa vida, eu comia hoje, não sabia se eu comia amanhã. Eu me vestia nesse mês, não sabia se no outro mês eu ia me vestir. Eu pagava uma dívida nesse mês, não sabia se eu pagava no próximo. Tudo se tornou incerteza para mim. Nada mais foi certo. Dúvida em cima de dúvida. Aflição em cima de aflição. Mas eu entendi que todo esse processo era para me tornar alguém dependente. Porque eu não tinha dependência de Deus. Eu não tinha. E muitas das vezes eu dormia aflito, acordava aflito, dormia angustiado, acordava angustiado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Era esse desespero. Até que um dia eu decidi no meu coração entregar a Deus. Irmão. Eu disse: Senhor, eu creio que o Senhor me chamou, que o Senhor me convocou, que eu não estou aqui por minha causa, mas por tua causa. Então a partir de hoje a minha vida é tua e eu a entrego aos teus cuidados. Deixei. As dificuldades continuaram a chegar e continuaram a acontecer. Quantas foram as vezes que eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, acabou a carne. E eu não tinha R$1 no bolso para comprar. E ela falou: como é que a gente vai fazer? A conta vence amanhã. Eu falo: eu não sei. Mas eu disse que eu entreguei no controle dele. Aí eu contei esse testemunho para algumas pessoas esses dias. Irmão, sabe como é que começou a acontecer? As pessoas iam na minha casa me visitar, as minhas contas ficavam assim no REC. Quando as pessoas saíam da minha casa, elas pegavam as minhas contas e falavam assim: estou levando. Carros com cestas básicas começaram a chegar consecutivamente. Eu comecei a comer muito melhor do que eu comia antes quando eu trabalhava. Eu recebia telefonemas, irmãos, e as pessoas me perguntavam: quanto o senhor veste, quanto o senhor calça? Qual é o número da sua blusa? Eu comecei a ganhar sapato, irmão, social, bico fino, top. Terno, gravata, blusão. Eu comecei a viver uma vida que eu jamais vivi no tempo que eu trabalhava. Sabe o que é isso? Isso se chama dependência. Dependência. O meu coração ficou em paz. Sabe o que a dependência faz? Ela tira a ansiedade do meu coração e o desespero.
Eu posso fazer a minha última refeição hoje, certo de que amanhã tem corvo para trazer pão. Irmão, se eu te contar as histórias e as experiências que eu vivi, são muitas coisas. E vivo até hoje. Às vezes as pessoas me olham para mim e algumas coisas que Deus tem me permitido na minha vida humilde, elas falam, cara, como que o senhor tem isso? Eu falo, irmão, nem eu sei como eu tenho. Outro dia desse eu contei essa experiência, vou encerrar aqui. Eu estava dentro do meu quarto orando, e todas as vezes que eu começo a orar, eu começo agradecendo. Obrigado pelo dia, por ouvir o som dos pássaros, escutei o galo cantar, e vou embora. Aí, de repente, eu dentro do meu quarto orando, eu comecei a olhar para o meu quarto assim, do nada. Eu comecei a olhar para o meu quarto e agradecendo a Deus. Aí aquilo começou a vir na minha mente. Aí eu olhei para o meu armário, falei, esse armário eu ganhei. Olhei para o REC, esse REC eu ganhei também. Olhei para a televisão, falei, a televisão eu ganhei também. Olhei para a cama, falei, a cama eu também ganhei. Olhei para o edredom, falei, não é que o edredom ganhei também? Olhei para a Sky, que eu assisto o filme, falei, a Sky também não sou eu que pago. E dali eu estendi para a sala, falei, e a mesa também ganhei. E o sofá ganhei também. E o fogão também ganhei. E a geladeira ganhei também. Aí a minha ficha caiu, nada do que eu tenho na minha casa foi eu que comprei, irmão. Isso se chama dependência. E o principal caminho da dependência, Bruna, é que ela me dá paz. Ela me dá paz. Entende? O principal caminho da dependência é que ela me proporciona paz. É isso que Deus quer que nós tenhamos hoje. Paz. Ele quer que nossa confiança esteja totalmente nele. Não importa o que aconteça conosco, não deixe o desespero tomar conta de você. Não importa as dificuldades que cheguem até você, não deixe a aflição dominar o seu coração. Confie, dependa, porque isso produzirá paz dentro de cada um de nós. Paz. Amém? Vamos estar em pé e vamos orar.